Sim, boa tarde a todos e a todas. É um prazer imenso estar com vocês aqui novamente, nesse encontro síncrono virtual, que nos permite discutir mais alguns pontos. Boa tarde, Alice. Mais alguns pontos, 3 capítulos, para ser mais exato, do nosso curso, né, do nosso material, que serve de espinha dorsal para o nosso curso. Tá bom? Eu não estou vendo o chat, mas quem quiser falar é só apertar o botãozinho de levantar a mão, e aí eu abro aqui e depois passo a palavra. Bom? Me ouvem bem? Me veem bem? Só escrevam no chat, sim ou não. Quer dizer, se não estiver me ouvindo, né, fica difícil escrever não. Estou ouvindo, professor. Sim, Wilson, ok, Gleice. Beleza, obrigado, gente. Então, olha só. O nosso curso, meus queridos e minhas queridas, tem como subtítulo, né, porque o título é Comunicação Não Violenta, e o subtítulo é o subtítulo do livro, que é praticamente a Bíblia, né, da comunicação não violenta, é o mesmo subtítulo, Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. A técnica, né, que abre esse subtítulo, é definido, essa palavra, ela é definida, esse vocábulo técnica é definido, dentre outras definições possíveis, como o modo como realizamos alguma coisa. Então, uma técnica é um método, né? O modo como realizamos determinado processo, né? Então, seria a comunicação não violenta como um método, uma forma de aprimorar os nossos relacionamentos. No encontro de hoje, nós vamos começar a discutir, e vamos finalizar na semana que vem, justamente esse método, essa técnica, esse como fazer, como aprimorar os nossos relacionamentos. Vale destacar logo de saída que não se trata de uma receita infalível, alguma coisa que eu vou aplicar em toda e qualquer situação e eu vou ter um excelente relacionamento. Porque a comunicação não violenta é um processo. Na verdade, tudo na vida é um processo. A formação intelectual é um processo, a construção da saúde é um processo, a vida é um processo em si, né? É um eterno fazer. Então, a comunicação não violenta não foge a isso. Lembrem-se sempre, fujam de explicações rasas para eventos e fenômenos complexos. A comunicação é um fenômeno complexo. Então, a gente não consegue apresentar soluções eficazes e mágicas, né? E além disso, além da comunicação não violenta ser um processo, esses 4 passos que vocês leram no material e que a gente vai discutir, os 4 hoje e os 3 primeiros um pouco mais de profundidade, eles não estão aqui para engessar a nossa comunicação, mas eles vão servir não como uma camisa de força, uma forma em que toda e qualquer comunicação vai ter que encaixar, vai ter que ser encaixada. Esses 4 passos, eles vão servir mais ou menos como um corrimão, sabe? Aquela estrutura que nos ajuda a subir e a descer escadas. Pois é, esse corrimão, ele vai nos ajudar a realizar aquela ação de subir e descer a escada. Então, esses 4 passos, eles também vão nos guiar, vão nos ajudar, mas não serão confirmações ou provas de que a nossa comunicação vai ser efetiva, né? Até porque em todas as situações nós teremos o fator do evento, né? Que cada momento é único. Então a gente vai ter estas situações no entorno de cada comunicação que vão influenciar, né? Porque a situação é sempre nova,
as pessoas são sempre novas, as relações também elas vão sempre se modificar, cada vez é uma vez. Então, esses 4 passos, então eu estou fazendo toda essa introdução para deixar muito claro para vocês que esses passos não estão aqui para resolver todos os nossos problemas. Eles estão aqui para nos ajudar a, em cada situação, realizar uma comunicação mais efetiva e mais empática, tá? Eu espero estar sendo claro. Qualquer dúvida, podem me interromper, tá bom? Então, vamos lá. Os 4 passos da comunicação não violenta, como vocês viram no material, são observação, sentimento, necessidade e pedido, tá? Então, a gente começa com a observação, e a observação a gente meio que já começou a conversar no encontro anterior. Depois vem o sentimento, necessidade e o pedido nessa ordem mesmo, porque lembra, a gente está falando de uma técnica. Então, se é uma técnica, é um método, então existe um procedimento aí. Uma técnica é um procedimento para se realizar alguma coisa. Mais uma vez eu falo, esse procedimento não está aqui para engessar, está aqui para nos auxiliar, tá bom? Então, o primeiro passo que nós meio que já discutimos nos encontros anteriores é a questão da observação. E o material de vocês traz o seguinte, eu vou fazer hoje a leitura de algumas partes do material, eu vou projetar o material aqui em alguns momentos, e em outros eu vou só fazer a leitura, como agora. Ó, o material de vocês traz sobre a observação. Observações são os fatos, as ações. O que houve? Elas não carregam julgamento, diagnóstico ou interpretação alguma. É a descrição factual das ações. Boa tarde, João. Observação, então, o primeiro ponto, e é realmente um ponto crucial, porque todos os outros dependerão desse primeiro, é que a gente parta para um processo de comunicação em que nós observemos o que de fato está acontecendo. E aí, tanto o material de vocês, que foi baseado neste material aqui, quanto este material aqui, obviamente, trazem a noção de que a observação seria tudo aquilo que seja possível e passível de gravação por uma câmera, por exemplo. É o que há, é o que acontece, é o que existe. Até aí parece que está chovendo no molhado. Claro, professor, que a observação é aquilo que acontece. Não, não é assim que a gente faz. A gente não enxerga as coisas como são. A gente enxerga as coisas a partir de um véu, a partir de uma lente da interpretação, do julgamento. E é aí que a gente começa a descer ladeira. O livro, eu quero fazer a leitura de um trecho do livro, Comunicação Não Violenta, que vai justamente falar sobre a questão da observação. Olha só. O primeiro componente da comunicação não violenta, a observação, acarreta necessariamente separar observação de avaliação. Precisamos observar claramente, sem acrescentar nenhuma avaliação. O que vemos, ouvimos ou tocamos que afeta a nossa sensação de bem-estar. As observações constituem um elemento importante da comunicação não violenta, em que desejamos expressar clara e honestamente para outra pessoa como estamos. No entanto, ao combinarmos a observação com a avaliação, diminuímos a probabilidade de que os outros ouçam a mensagem que desejamos lhe transmitir. Em vez disso,
é provável que eles a escutem como crítica e assim resistam ao que dizemos. A comunicação não violenta não obriga a permanecermos completamente objetivos e a nos abstermos de avaliar. Não é isso. Ela apenas requer que mantenhamos a separação entre nossas observações e nossas avaliações. Lembram do poema que ele está até nesse livro, que eu li na aula passada, que era mais ou menos assim: você pode dizer o que eu faço, ou você pode avaliar o que eu faço, mas, por favor, não misture as duas coisas. É isso mesmo. Esse poema, inclusive, está no capítulo em que estão esses parágrafos que eu li para vocês. Não é que nós não vamos avaliar. Quem olha, julga, gente. Quem olha, julga. É assim. A gente avalia, a gente emite uma avaliação. Enquanto vocês me ouvem e me veem nesse momento, vocês estão me avaliando de alguma forma. A maneira como eu falo, meu cabelo, a minha barba, a minha roupa, ou as coisas aqui atrás, vocês estão avaliando. Isso é do ser humano. Agora, o que a gente tem que realmente se esforçar, lembra, o nosso curso tem como objetivo tirar a gente do automatismo das coisas. O que a gente tem que começar a buscar é justamente a separação entre aquilo que eu vejo e aquilo que e como eu avalio o que eu vejo. É tentar não misturar essas duas coisas. E é tentar. Porque eu disse no começo da aula que a comunicação não violenta, como tudo na vida, é um processo. É sempre processo. Tá? Então, de modo resumido, agora, eu vou apresentar os outros 3 passos da comunicação não violenta, e aí depois eu vou detalhar os 2, o segundo e o terceiro, e o quarto, que são os pedidos, a gente analisa e discute na nossa próxima conversa, que vai acontecer quinta-feira que vem, tá ok? Vou tomar uma água aqui, enquanto isso, se vocês quiserem fazer alguma consideração acerca da observação, que é o primeiro passo, a palavra está franca e gratuita aí para vocês. Ok, continuemos então. O passo 2 são os sentimentos. Então, lembrando, observação, sentimento, necessidade e pedido. Observação. A gente vê o que vê e tenta não avaliar. Segundo, o sentimento. O sentimento diz respeito, né, para a necessidade de compreendermos o que aquela observação nos causa e saber nomear esse sentimento. Então, tem aqui 2 coisas que são muito importantes. Claro que essa conversa está parecendo muito de manual, né? Mas é porque é a parte realmente mais objetiva da comunicação não violenta. O segundo passo lembrando que é uma gradação, é nessa ordem. Primeiro a gente observa, depois a gente pensa assim: o que eu consigo perceber como que sentimento me fugiu a palavra, desperta em mim aquela observação. E aí, depois que eu percebi qual é esse sentimento, eu tenho que nomear esse sentimento. E essa parte é muito importante. A gente precisa entender que sentimento é esse e dar um nome para ele. Parece besteira, mas não é. Você realmente precisa compreender aquilo que você está sentindo e dar um nome para aquele sentimento. É raiva, é cansaço, é alegria,
é exaustão para você realmente racionalizar o seu sentimento. Trazer para o nível do racional aquilo que você está sentindo. E isso ajuda muito. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é realmente o Marshall, né? Palavras do material de vocês. Quando nos responsabilizamos por nossos sentimentos e entendemos que não somos vítimas das pessoas, adquirimos maior consciência de nossos sentimentos e conseguimos nos expressar com autenticidade. Então, o material, ele nos aponta para a necessidade de nos responsabilizarmos por aquilo que a gente está sentindo. Já adianto aqui alguma coisa que a gente vai discutir no próximo capítulo, que é o capítulo justamente dos sentimentos, que a gente não pode, poder a gente pode qualquer coisa, mas nós não deveríamos, para o bem da nossa saúde mental e para o bem dos nossos relacionamentos, responsabilizar outra pessoa por aquilo que eu estou sentindo. Sartre, que foi um filósofo existencialista, muito provavelmente vocês já estudaram, alguns de vocês já estudaram a disciplina de filosofia, ele diz que não importa o que fizeram comigo, mas o que eu faço com o que fizeram de mim. Isso quer dizer que muito mais importante do que a maneira como as pessoas te tratam é o modo como você responde aquilo. Porque, no final das contas, quando você se responsabiliza pelos seus sentimentos, por aquilo que você está sentindo, você tira da mão da outra pessoa o poder sobre você. Não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que a gente consegue de uma hora para outra. Eu estou propondo esse desafio para vocês e para mim também. Para que a gente busque em cada uma das nossas relações não colocar na outra pessoa a necessidade ou o poder sobre os meus sentimentos, né? E sobre aquilo, sobre como eu respondo às minhas interações sociais, né? Então tá. Observação, sentimento, terceiro, necessidades. O terceiro ponto, as necessidades, está ligado àquilo que precisamos e que, de certa forma, motiva aquele nosso sentimento, né? Então, sempre quando nós realizamos, né, uma interação comunicativa, a gente está, ainda que indiretamente e de maneira até inconsciente, nós estamos manifestando uma necessidade. Quando, sei lá, eu não sei se isso acontece no IFES com vocês, eu, sinceramente, não consigo pensar em nenhum colega meu de profissão que haja desse jeito, mas eu já fui aluno também, principalmente no ensino fundamental, que o professor, de uma hora para outra, não de uma hora para outra, né? Mas assim, começa a gritar, começa a pedir silêncio, fica muito nervoso e não sei o quê. Neste momento, o que ele está fazendo é manifestando uma necessidade de poder fazer o trabalho dele, de poder realizar aquilo que ele havia planejado. Então, ele tem como necessidade que o aluno e a aluna prestem atenção no que ele está dizendo. Então, o cala-boca dele é um pedido velado, ou é um pedido mascarado, muitas vezes, de agressão. E aí eu coloco isso dentro da minha realidade, da realidade da docência, que é de onde eu tenho autoridade para falar. Mas isso cabe em qualquer situação. Inclusive na sua situação com o seu pai, ou com a sua mãe, com o responsável, com um namorado, com uma namorada.
é sempre uma relação de necessidade. A gente sempre está manifestando uma necessidade. E esta necessidade, ela vem acompanhada, quando a gente tem consciência disso, ela deve, pelo menos, né, seria muito interessante que viesse acompanhado de um pedido. Porque se você, que é o quarto ponto, se você tem uma necessidade, quando você manifesta esta necessidade em forma de um pedido claro, as chances de você ser atendido e atendida são muito maiores. Então, a gente observa, a gente percebe quais são os sentimentos, e aí a gente vai ver que existe uma diferença entre sentimentos e pseudo-sentimentos, coisas que a gente acha que são sentimentos, mas na verdade não são. Quais são os sentimentos que aquilo que é observado desperta na gente? Daí a gente vê a necessidade, porque se aquele sentimento foi manifestado, é porque nós temos uma necessidade que precisa, e que seria interessante que fosse atendida, nós ou o outro, claro, aqui eu estou falando, é sempre numa relação dialógica, né? A gente tem sempre pelo menos dois lados ali, e das necessidades a gente tira o pedido, que é essa manifestação direta daquilo que a gente necessita. Ok? Então, esses são os 4 pontos. Se vocês tiverem alguma pergunta, antes de nós passarmos para o próximo ponto, eu vou tomar uma água enquanto isso. Ou vocês estão entendendo tudo, ou vocês estão entendendo nada. Hoje vocês estão caladinhos, hein? O que está acontecendo? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ok, obrigado. Sem problemas. Ok. Murilo tá aí, gente? O do nariz? Ao que parece, ele não veio hoje, professor. Ah, tá. É porque eu usei a imagem dele como para o vídeo da semana passada. Eu vi, adorei. Eu vi. Adorei. Vocês sabem se ele se importou? Senão eu vou ter que editar tudo de novo, mas não tem problema. Acredito que não, prof, porque ele estava na zoeira junto com a gente. Tá, mas então depois vocês perguntem para ele, por favor. Se tiver algum problema, é só me escrever que eu mudo lá. Tá bom? Então podemos continuar, gente? Podemos. Obrigado. Eu gosto assim de gente participativa. Vou participar. Se não pode ajudar, atrapalha. O importante é participar. Gente, olha só o meu descanso de panela que tem em cima da minha mesa. Olha que legal. É um peixe? É um abacaxi. Peixe. Não, porque eu não sei, eu não vi a parte de baixo aí, eu não sei. Cara, mas pior que parece um peixe mesmo. Muito lindo. Podia ser um peixe de cabeça Quero pra na minha baixo. casa. Um abacaxi. Um Tá abacaxi ótimo. de madeira. Continuemos. Então, esses 4 passos, lembrando, gente, eu sou didático, eu sou professor, então é isso mesmo, didático. Então, esses 4 passos, observação, sentimento, necessidade e pedido, apesar deles serem muito simples, eles nem sempre eu usei um eufemismo. Eufemismo é, parênteses, é aquela figura de linguagem que a gente ameniza as coisas, sabe? Em vez de falar assim, não sei quem morreu, a gente fala, partiu dessa para melhor. Esse é um eufemismo, né? Então, assim, fecha parênteses. Então, nem sempre a gente segue, para não falar nunca, isso porque a gente já, entre aspas, queima a largada logo no início, que no caso seria o problema com o primeiro passo, que é a observação. Então, a gente já começa errando. Como a gente já começa errando, os outros passos, assim, a chance da gente resolver o problema depois que toda aquela situação, aquela confusão já se estabeleceu no primeiro passo, dificulta muito, né? Muito, muito difícil a gente conseguir fazer isso. Então tá, o primeiro passo, quem lembra qual é o primeiro passo? Observação? Muito obrigado, Benção. Quem foi que falou? É eu, Matheus. Matheus, ótimo, Matheus. Você já pode sair da sala, você foi aprovado. Tá bom. Mentira, vou ficar corretamente essa pergunta. Um beijo, pega seu certificado na saída. Então tá.
Então, o primeiro passo é a observação. E aí, Matheus? Você está aí ainda, Matheus? Óbvio. Óbvio, beleza. Então, eu vou continuar com você. Olha Tá. só. Como é que você acha, eu já dei essa resposta, hein? Como é que você acha que a gente já começa errando? Ou seja, qual é a falha mais comum quando a gente observa, neste primeiro passo? É quando a gente faz o quê? Ih, rapaz, calma aí. Quem ajuda, Matheus, gente? É quando a gente... Repete a pergunta aí, por favor. Eu disse que a gente começa errando, né? As chances da gente não seguir exatamente, Alice, a gente começa errando porque a Alice já respondeu, Matheus. Alice, pode ir, seu brinde também já está na recepção, pode pegar. A gente já começa errando porque quando nós não apenas observamos, mas também julgamos aquilo que a gente observa, a gente já inicia o processo de maneira errada. E depois disso, como eu disse, dificilmente a gente consegue reverter esse quadro. Então, vamos exemplificar, né? Porque é assim que a gente funciona, né? Assim que o professor faz. Primeiro a gente conceitua, depois a gente aplica em um exemplo que é para ficar mais fácil e claro para vocês. Então, exemplificando. Então, uma frase muito banal, uma frase que qualquer um pode produzir, e com certeza já produziu em algum momento, seria mais ou menos assim. Eu anotei aqui, ó. Minha tia, ou minha mãe, ou meu pai, ou enfim, sempre reclama de alguma coisa quando eu falo com ela. Normal, muito simples, um enunciado aí, ó, da vida que se encontra virando uma esquina, se eu ouvir alguém falando isso. E essa frase, que aparentemente é muito inocente, muito banal e muito ordinária, né? Ordinária nesse sentido de que não é extraordinária. Ordinária no sentido de comum, da ordem do simples, do banal. Então, essa frase que é ordinária e aparentemente inocente, ela carrega uma avaliação de quem a produz. A partir daí, a partir do momento em que a gente avalia e não apenas observa, fica muito fácil chegar à conclusão de que sinto que minha tia nunca vê o lado bom das pessoas. Então, se a gente produz uma observação avaliativa, dessa observação, para a gente chegar neste sentimento, na verdade não é um sentimento, a gente vai ver, esse sentimento do tipo, sinto que minha tia nunca vê o lado bom das pessoas e das coisas. Por quê? Porque ela sempre está reclamando de algo. É realmente um pulo, né? O que não é uma constatação de um sentimento verdadeiro, que é que seria o segundo passo. Então, o nosso exemplo. Sim, minha tia reclama sempre que converso com ela. Disso eu tiro um sentimento de que eu sinto que a minha tia nunca vê o lado bom das pessoas, nunca vê o lado bom das coisas. Uma identificação errada, a gente vai para o terceiro passo agora. Uma identificação errada do sentimento vai provocar o nascimento de uma necessidade, que é o terceiro ponto, também equivocada. Que poderia ser que, no nosso exemplo, uma possibilidade seria essa necessidade que a gente cria de cortar a relação com essa pessoa. Então, ó, uma observação com avaliação provoca um sentimento equivocado que constrói uma necessidade também equivocada. Então, aqui a gente está de uma maneira muito detida, pensando em cada um desses processos, mas é claro que isso vai acontecer de uma maneira quase que automática, porque as sinapses, né, as conexões neurológicas, elas acontecem muito depressa.
Então, para a gente chegar a essa conclusão de que, nossa, minha tia é uma chata, ela só fala mal de todo mundo, preciso me afastar dela, é bem rápido, né? Gente, Murilo chegou. E aí, e isso acontece por quê? Por que que a gente pode acontecer chegar a essa conclusão de uma maneira muito rápida? E aí eu vou ler aqui da página 84 do livrinho, olha o que ele diz. Ó, quando expressamos nossas necessidades indiretamente, através do uso de avaliações, interpretações e imagens, ó, quando expressamos as nossas necessidades pelas avaliações, pelos julgamentos, é provável que os outros escutem nisso uma crítica. Você está expondo uma necessidade sua, mas por ser uma necessidade pelo viés interpretativo, pelo viés avaliativo, quem recebe como uma crítica e não como uma manifestação de uma necessidade. E quando as pessoas ouvem qualquer crítica, qualquer coisa que soe como crítica, elas tendem a investir sua energia na autodefesa ou no contra-ataque. Quando você se sente criticado, você já se arma. Se desejamos obter uma reação compassiva dos outros, expressar nossas necessidades interpretando ou diagnosticando o comportamento deles é jogar contra nós mesmos. Em vez disso, quanto mais indiretamente conseguimos conectar, diretamente conseguimos conectar nossos sentimentos a nossas necessidades, mais fácil será que para os outros reagirem a estas com compaixão. Ok. Agora, então beleza, né? A gente já pensou nesse exemplo que seria o mais comum de acontecer. Agora, se nós iniciarmos o mesmo fato, tá? Lá da tia que liga e reclama, e fizermos uma observação do que factualmente está acontecendo sem a avaliação, teríamos, por exemplo, então lembre, né? Minha tia sempre reclama dos outros. Minha tia telefonou para mim 3 vezes essa semana. É exatamente o que aconteceu. A gente está vendo o que está acontecendo. É sem avaliação. Minha tia me ligou 3 vezes essa semana e em todas falou de pessoas que a trataram de alguma maneira que não a agradou. Olha só. Isso é o que é possível de ser gravado, por exemplo. A tia ligando 3 vezes, reclamando, dizendo de pessoas que a desagradaram em algum momento. Pronto, isso foi o que de fato aconteceu. Essa clareza nos fatos é o primeiro passo para a comunicação não violenta acontecer de uma maneira efetiva. E os outros, depois, eles vêm quase que naturalmente. Porque, olha só, o segundo passo, que é o sentimento, a gente tem assim, aquele fato em questão da sua tia ter ligado 3 vezes e comentado nananana, esse sentimento, esse fato pode te deixar desconfortável. Isso é um sentimento. E não que ela não gosta de ninguém. Eu sinto que minha tia não gosta de ninguém. Isso não é um sentimento. O que provoca em você me deixou irritada ou irritado, me deixou desconfortável, me deixa exausta, me deixa exausto. Isso é um sentimento. É a identificação e a nomeação daquilo. Parece conversa de doido, parece que a gente está aqui, né, chovendo no molhado, mas é porque, lembra, é para a gente prestar atenção naquilo que a gente faz. Para isso que vocês se inscreveram nesse curso. Para a gente poder olhar com mais cuidado aquilo que a gente já faz de uma maneira quase que automática. E é muito importante que nós nomeemos aquilo que nós sentimos, que nós possamos dar um nome, porque uma vez que a gente consegue nomear,
a gente consegue, de alguma maneira, dominar aquilo que está nos tomando. E aí, eu vou fazer a leitura de um trecho de um compilado de livros muito famoso, o mais famoso do mundo, que é a Bíblia, só para a gente poder entender como que isso se manifesta. Olha só, o trecho que eu vou ler para vocês está no livro de Êxodo, está lá no Velho Testamento. Êxodo 3, do capítulo 11 ao capítulo... do versículo 11, perdão, ao versículo 14. É o momento em que Deus está conversando com Moisés para dar linha na pipa lá e tirar o pessoal lá da escravidão, né, que eles estavam sendo escravizados. E aí, beleza. Aí Moisés diz assim, ó, Moisés, capítulo 3, versículo 11. Moisés, porém, respondeu. Deixa eu só liberar aqui para uma pessoa entrar. Gente, eu não vou permitir a entrada de mais ninguém, tá? Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem me envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a este Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que lhes direi? Versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Eu gosto muito principalmente desse versículo 14, porque quando Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome, Deus diz: eu sou o que sou. Deus não dá um nome para ele, porque dar um nome significaria limitar-se. A gente dá o nome de Deus, Javé, Jeová, enfim, Shalom, o que quer que seja, para que a gente consiga, de alguma maneira, compreender aquilo. Racionalizar esta inteligência suprema que seria o Deus dos cristãos, né? E aí, eu trago essa discussão para o nosso tema, que é justamente quando a gente consegue dar um nome para aquilo que a gente está sentindo, a gente consegue dominar, a gente consegue compreender, a gente consegue racionalizar. Então fica muito mais fácil trabalhar com aquilo, dar nome às coisas. Isso é um pouco de filosofia da linguagem. As coisas só passam a existir para a gente quando a gente consegue dar um nome para elas. Vocês já pararam para pensar isso? Que quanto maior é o seu repertório, o seu cabedal, arrasei agora, hein? O seu cabedal linguístico, o seu arcabouço linguístico, mais fácil fica para você se expressar e muito melhor para você compreender as coisas e também se manifestar, né? Vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviram, vão ouvir agora, que existem, sei lá, dezenas de palavras na língua lá dos esquimós para representar a neve, para falar da neve. Dependendo do tom do branco ali, tem um nome específico para aquela cor. E aí, o fato de existir um nome para aquela cor, para aquela tonalidade específica do branco, eles conseguem enxergar coisa que a gente não consegue. Existe um podcast chamado... eu esqueci agora, é da Aline Valick, mas depois eu coloco lá. Eu vou lembrar e vou falar para vocês. Mas o podcast dela eu não lembro, mas ela tem um episódio que se chama A Invenção do Azul. Porque a palavra azul, se vocês pegarem os textos assim mais antigos, tipo a Ilíada, a Odisseia e tal,
Quando vai falar do céu, quando vai falar do mar, eles falam que é cor de vinho, não sei, não existia a palavra azul ali. Então, não é que não existia a cor, mas não existia um nome para se referir àquela cor. E aí, tudo isso eu estou dizendo para falar da importância da gente nomear as coisas. E, no nosso caso específico, dar um nome aos sentimentos para a gente, assim, conseguir compreendê-los melhor. Bobagens imperdíveis, exatamente, é esse mesmo, da Aline Vale, que bobagens imperdíveis. Eu sabia que era bobagem, mas era bobagem alguma coisa. É muito, muito legal. A invenção do azul, ou a criação do azul, é algo assim. Vale muito a pena. É um dos meus podcasts favoritos. Ok. Uma vez, voltando lá ao nosso exemplo. Uma vez, deixa eu pegar aqui a listinha, copiar, e a gente já está caminhando uma das partes finais aqui. Ótimo. Podem fazer o registro de vocês, por favor. Então, uma vez que a gente conseguiu identificar esse sentimento, né, do que a nossa tia faz, a gente fica exausto, irritado, não sei o quê, a gente consegue compreender qual é a nossa necessidade ali, que é o terceiro ponto. Então, juntando os 3 primeiros passos, observação, sentimento e a necessidade. Sinto-me desconfortável, o sentimento, quando minha tia me liga para falar de pessoas que a desagradaram. Por quê? A minha necessidade. Porque não gosto de participar de situações que dizem respeito à vida alheia, por exemplo. Essa é a necessidade. E daí a gente pode retirar um pedido claro, que é do tipo, um pedido claro. Eu gostaria que você não me ligasse tantas vezes para apenas falar das pessoas que desapontaram. Gente, é isso. Essa é a técnica da comunicação não violenta. Olhar sem julgar, identificar qual é o sentimento, dar um nome para esse sentimento, ver qual é a necessidade que não está sendo atendida, que gostaria de ser atendida, e fazer um pedido claro. Mais nada. Seguindo esses 4 passos, a gente consegue evitar muita coisa. Né? Beleza. E aí, o capítulo 14 vai falar dos sentimentos, e aí os sentimentos, o Marshall, né? Ele faz essa separação do que é sentimento e do que é falso sentimento, né? Que seria esse pseudo-sentimento. E aí, para isso, nós temos ainda alguns minutinhos, nós temos ainda uns 6 minutinhos, eu gostaria de mostrar para vocês um trecho do nosso material. Acho que é aqui. Gente, quando aparecer, vocês, por favor, falem se aparece uma menininha de bracinho cruzado. Tá aparecendo já. Tá aparecendo. Perfeito. Olha só. Rapidinho aqui. Quando falamos de sentimento, nós temos o hábito de direcionar para outras pessoas aquilo que a gente está sentindo, em vez de olharmos para nós mesmos. Então, por exemplo, a gente fala assim, fulano me fez eu me sentir assim. Fulano, ao agir desse jeito, fez eu me sentir assim. E não o contrário, do tipo, eu me sinto assim quando fulano age dessa maneira. Só essa modificação já faz uma diferença imensa. Não é o que fulano faz eu me sentir assim. Eu me sinto assim, então eu estou colocando em mim o foco, estou lançando luz para mim, porque é a única coisa que a gente pode controlar, são as nossas próprias ações, né? E isso realmente faz uma diferença muito grande. E essa mudança, que é uma mudança relativamente pequena, ela é muito significativa por 2 motivos. O primeiro é que a gente sai deste papel de vítima que se deixa manipular pelas outras pessoas. E o segundo é que a gente também sai do jogo da culpa.
de responsabilizar o outro. E desse modo está todo mundo livre. Você está livre do seu papel de vítima e eu estou livre do meu papel de algoz que coloca você no seu papel de vítima. E aí somos livres. Somos livres para a gente interagir. Não existe relação de poder aí. A gente está na troca, né? E aí o autor aqui e os autores que se basearam nesse material aqui colocaram esses dois retângulos, né? Mostrando o que são sentimentos e o que são pseudosentimentos. Depois vocês podem dar uma lida nas páginas 91 e 92, mas eu vou ficar só mesmo nesses dois quadradinhos para explicar, nesses dois retângulos, só para explicar essa diferença. O que é um sentimento? Sentimento é aquilo que você sente. Ah, beleza, professor, até aí nenhuma novidade. Mas um pseudossentimento é aquilo que, de alguma maneira, faz com que você coloque a responsabilidade no outro. Então, sentimento é cansado, receoso, magoado e desamparado. Você pode se sentir assim. Agora, manipulado não é um sentimento. Por quê? Porque isso não depende da sua ação. É como se você estivesse julgando outra pessoa. Porque para você se sentir manipulada, é necessário que alguém te manipule. Então você está julgando para outra pessoa. Desrespeitado não é um sentimento, segundo essa teoria. Porque para você se sentir desrespeitada, é necessário que alguém te desrespeite. Então o foco está sempre no outro. Injustiçado, a mesma coisa, menosprezado também. Então qual é a diferença de um falso sentimento, segundo essa teoria, e um sentimento, entre aspas, verdadeiro? Um sentimento verdadeiro é aquilo que você sente em determinada situação. Eu estou cansado, eu estou bravo, eu estou alegre, eu estou... Enfim, tem uma lista que o autor coloca para a gente realmente conseguir ampliar o nosso vocabulário dos sentimentos, para a gente realmente compreender aquilo que a gente está sentindo e não responsabilizar o outro, tá? Então, por favor, façam a leitura dessas duas, tem aqui os pseudosentimentos. Abandonado, abusado, atacado, traído, intimidado, perdão. Todas essas palavras, elas estão, de alguma maneira, colocando como responsabilidade, como responsável, a outra parte. E aí, por fim, eu finalizo com o capítulo 14, que é o terceiro ponto, né, que são as necessidades. O material de vocês vai dizer que nós temos muito mais facilidade em apontar a falha da outra pessoa, deixa eu tirar aqui. Apontar a falha na outra pessoa, a culpa na outra pessoa, e muito menos capacidade de mostrar quais são as nossas necessidades. Então, a gente tem uma facilidade em apontar o dedo, em falar, você errou aqui, do que em reconhecer aquilo de que eu necessito. O material, ele diz que, isso aí que eu disse, somos melhores analisando o erro do outro do que expressando as nossas necessidades. Ok. E aí, como consequência disso, na página 102, diz assim: comunicamos nossas necessidades através destas avaliações. E por isso, como eu li aqui na página 84, a pessoa recebe essa necessidade como uma crítica. Se ela recebe como uma crítica, ela já se arma totalmente. E aí o ponto central, só mais 2 minutinhos e já finalizo, e aí o ponto central, então, dessa necessidade é a gente conseguir conectar os nossos sentimentos e não os pseudosentimentos. Então, relacionar, ligar os nossos sentimentos às nossas necessidades. Então, eu estou com raiva. Então, qual é a minha necessidade nisso? Eu estou cansado. Do que eu necessito aqui? E aí, na nossa próxima aula, no nosso próximo bate-papo, na verdade, porque é um curso, mas isso aqui não é uma aula, é mais uma discussão, um momento da gente pensar junto, no nosso próximo encontro,
identifiquei qual é este meu real sentimento, linkei ele a uma necessidade, como que eu faço esse pedido? Saber fazer os pedidos, né? E aí, por fim mesmo, o último ponto para finalizar, o finalzinho do capítulo 14, acho que é o 14 ou 15, desculpa, me perdi aqui, estou igual a Zileide Silva, me perdi aqui, mas eu acho que é o 15, diz assim. Então, para finalizar, eu quero citar esse trecho do material que aponta para um efeito muito interessante. E quando eu tomei consciência disso, eu modifiquei muito a minha forma de enxergar as relações. Quando se tem a compreensão da comunicação não violenta, a gente só ouve duas coisas quando as pessoas falam com a gente. Duas coisas. Por favor ou obrigado. É só isso que você ouve. Se a pessoa está sendo agressiva com você, ela está te pedindo alguma coisa. É igual criança. Criança, quem já conviveu com criança, essa criança que ainda não aprendeu a falar. A criança fica muito nervosa, porque ela está te pedindo alguma coisa, mas ela não sabe como falar aquilo. E aí ela chora, e aí ela faz birra, e aí ela se joga no chão, mas o que ela está falando é, por favor, eu preciso disso. Mas ela não sabe falar ainda. E às vezes a gente sabe, a gente dominou o aparelho fonador, né, para produzir os sons, mas a gente não sabe fazer os pedidos. E quando a pessoa está sendo muito gentil com você, o que ela está falando é muito obrigada. Ela está te agradecendo por alguma coisa. E então, na página 104, diz assim, no fundo, é como se a comunicação interpessoal se resumisse em apenas duas frases. Por favor e obrigada. Quando uma pessoa grita com você ou reage a algo que você diz ou faz, ela está dizendo, por favor. Então, ela está te pedindo alguma coisa. Quando a pessoa é gentil e procura atender às suas necessidades de alguma forma, ela está dizendo obrigada para você. E aí, com base nisso, eu agradeço. Muito obrigado pela atenção de vocês e peço para que, por favor, vocês estejam aqui na semana que vem para a gente poder fechar o curso, tá? Serão cinco encontros presenciais, esse é o 4º, e o 6º, a 6ª semana, vai ser de uma avaliação tanto pessoal do processo de vocês, quanto a avaliação do curso como um todo, para que a gente possa melhorar e assim estar sempre aprimorando, tá bom? Muito obrigado, Pedro, foi um prazer, viu, estar com vocês, e a gente se vê. Cuidem bem uns dos outros, lavem as mãos, fiquem em casa se puder, defendam o SUS, a universidade pública e um beijo. Tchau.